Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Ó Deus eterno, até quanto clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Porque me fazes ver tanta maldade? Porque toleras a injustiça? Estou lendo de Abacuque, capítulo 1, comecei no versículo 2 e estou lendo até o versículo 4, usando a versão da Bíblia da linguagem 2. Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda a parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a injustiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Não é isto uma descrição perfeita do mundo de hoje em dia? Queridos irmãos, Deus está no seu trono e Ele vai intervir. Haverá justiça. Leiam algumas páginas adiante na sua Bíblia, em Sofonias, capítulo 1, começando do versículo 14 até capítulo 2, versículo 3. Também lendo na Bíblia da linguagem 2. Começando no versículo 14 e 15, diz assim: O grande dia do Deus eterno está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. No versículo 16, depois continua. Será um dia de sons de corneta, de sons de trombeta, e de gritos de batalha de soldados, atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Deus eterno então diz, versículo 17, farei cair tantas desgraças sobre as pessoas, que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Esta gente pecou contra mim e por isso o seu sangue está derramado como água e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Versículo 18. Naquele dia, nem a prata, nem o ouro os poderão salvar da ira do Deus eterno. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. Sim, estes pecados que estamos a ver, estes desastres e estas tristezas que vemos no mundo, Deus nos está a dar tempo para nos arrependermos, mas o dia vai chegar que Ele vai executar juízo. Continua a ler no capítulo 2 de Sofonias, começando no versículo 1, diz assim, pense bem e tome juízo. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha. Queridos irmãos, vivemos num mundo de pecados. Pensem bem e tomem juízo. Versículo 2. Antes que vocês sejam levados como a palha que desaparece num só dia. Antes que a ira furiosa do Deus eterno caia sobre vocês. Antes que chegue o dia da ira do Deus eterno. Por isso está aqui a dizer, pense bem e tome juízo antes de chegar essa hora. E depois diz, no versículo 3, voltem para Deus, todos humildes deste país. Todos os que obedecem às leis de Deus. Voltem para Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Assim, talvez vocês escapem do castigo.
no dia da ira do Deus eterno. Assim talvez escapem o castigo. Queridos irmãos, vivemos em dias muito difíceis, com muitos problemas. Mas não pensem que Deus está a dormir. Ele vai pôr tudo direito. E por isso, diz assim, pense bem e tome juízo. Antes que sejam levados como a palha, antes da ira de Deus venha, que caia sobre vocês. Por isso diz, voltem para Deus, sejam humildes. Vocês que dizem que estão a obedecer a Deus, façam o que é direito e sejam humildes. Vejam em Lucas 21, versículo 36. Porque diz aqui, onde estávamos a acabar de ler, diz assim, talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Deus eterno. Talvez assim vocês possam escapar. E em Lucas 21, versículo 36 diz, vigiai, pois, a todo o tempo. É a mesma coisa que diz aqui em Sofonias. Pensem bem e tomem juízo. Voltem para Deus humildes. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez vocês escapem. Ora, aqui em Lucas 21, 36 diz, vigiai todo o tempo. Vigiai o quê? A vocês mesmos. A vossa atitude. Como vocês estão? Estão humildes? Orando? Para que sejais havidos por dignos. Para que sejam considerados dignos. Que possam escapar estas coisas. Por isso é que disse também em Sofonias. Assim talvez vocês escapem. Porque talvez sejam então considerados dignos para escapar estas coisas que têm de suceder. Porquê? Porque o mundo não se está a arrepender. Tem que suceder. Vão acontecer. E, além disso, diz, estar em pé na presença do Filho do Homem. Sim, escapar é uma coisa. Mas ainda mais importante é estar em pé na presença do Filho do Homem. Estar ressuscitado, estar transformado para estar em pé à frente de Jesus Cristo na primeira ressurreição. Isso ainda, digamos, talvez ainda seja mais importante. Certeza que é. Quando Jesus Cristo vier, você e eu estaremos em pé, ressuscitados, à frente de Cristo. E para quê? Para recebermos a herança do reino de Deus. Para herdarmos o reino de Deus. Vejam em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a 52. Diz assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, não é a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, porque pode ser que alguns de nós, naquele período da vinda de Cristo, estejamos aí e seremos transformados. E diz assim, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando? Ao ressoar da última trombeta. Ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, nós, entre aqueles de nós que ainda estejamos vivos nesse momento. Mas os mortos em Cristo serão ressuscitados. Por isso, irmãos, vamos estar em pé à frente do Filho de Deus. Por quê? Para quê? Para herdarmos o reino de Deus. Porque carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Vamos ter que ser transformados de seres físicos, carnais, para seres espirituais. Para quê? Para podermos entrar no reino de Deus, na vida eterna. Então, o que é o reino de Deus? Queridos irmãos, o reino de Deus foi a mensagem que Jesus Cristo pregou. Vejam comigo em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, capítulo 17,
falando aí acerca deste homem rico, Mateus 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Não, bem, vou mostrar acerca do homem rico daqui um pouco mais adiante, mas Mateus 4, versículo 17 diz aí: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O que é que Jesus Cristo pregou? Pregou acerca do reino de Deus. Foi a mensagem que Jesus Cristo pregou. Foi a essência do que Jesus Cristo pregou. Então o que é isso? É uma mensagem que já existia. Vocês leem, por exemplo, em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vê-se a história da visão do rei Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2. E vê-se a história, no versículo 28 a 45, vê-se essa história desta estátua. E então Daniel está a explicar o que é o significado desta estátua. Que havia vários reinos, tinha 4 impérios que haveriam a vir. O versículo 38 vê-se que o império do rei Nabucodonosor, da Babilônia, que era a cabeça, e depois vemos em Daniel 8, versículo 1 a 21, que está a descrever que os outros 2 impérios são a Média e Pérsia, e o reino da Grécia, que virão. Os outros 2, outras 2 secções, isto é, o peito e os braços, são de prata, e o ventre e os quadris de bronze. Esses eram para vir. Esses 4 reinos foram ilustrados em Daniel 7 como 4 bestas. O 4º reino que sucedeu depois desses, por isso o primeiro foi a Babilônia, o segundo foi a Média Persa e o terceiro foi a Grécia. O 4º reino foi o Império Romano. E vê-se aí em Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel 7, versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E vê-se aí que este reino, este império, até vai desafiar a autoridade de Deus. Ora, revendo o que eu disse até agora, para não haver confusão, Jesus Cristo pregou acerca do reino de Deus. Nós vimos que vai haver um juízo e que Jesus Cristo virá, vamos ser ressuscitados para herdar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o que Jesus Cristo pregou. Este reino tinha sido pregado desde os dias de Daniel. Vê-se aqui em Daniel, está a descrever 4 reinos. O primeiro era a Babilônia, o segundo é a Média Persa, o terceiro era a Grécia e o 4º era o Império Romano. Daí vemos também em Daniel 7 que esse tinha 10 chifres, ou digamos assim, 10 extensões ou ressurreições desse 4º império. Isso lê-se em Daniel 7 e tenho sermões acerca do assunto em separado no nosso site. Mas continuando então, no versículo 44 de Daniel 2, em Daniel 2, 44 diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E por isso vemos que há estes 4 reinos profetizados pela imagem ou pela estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro e depois o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, que representam respectivamente a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia, e depois as pernas e os pés de ferro, e particularmente em parte de ferro e parte de barro os pés, que representa o Império Romano. E depois vê-se aí que
este reino vai ser destruído por quê? Quando Deus vai suscitar o seu reino, o reino de Deus. É o que se lê no versículo 44, que acabamos de ler há pouco. Quer dizer, esta é aquela pedra que se vê no versículo 34, olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Quer dizer, toda a estátua caiu, estes reinos humanos caíram. Quer dizer, os reinos do mundo hoje em dia vão ser destruídos quando Jesus Cristo vier. Pondo isto de uma maneira muito simples, estes reinos, estes pecados, esta destruição que você e eu estamos a ver hoje em dia, vão ser completamente destruídos com a vinda de Cristo. Vão ser completamente destruídos com a vinda de Cristo. Porque essa vinda de Cristo, ele vai estabelecer um reino que vai destruir os reinos humanos. Vejam também em Daniel capítulo 7, versículo 27. Daniel 7, versículo 27. Diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Isto é o reino de Deus, que Jesus Cristo vem estabelecer e vai dar isso aos santos do Altíssimo. E o seu reino, isto é o reino de Deus, será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Todos os domínios vão servir e obedecer ao reino de Deus. E por isso diz, nós como povo dos santos do Altíssimo, nós como os fiéis ressuscitados à vinda de Cristo, vai-nos ser dado esse reino. Vamos herdar esse reino. Vejam no versículo 14, Daniel 7, versículo 14, diz assim: foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas, todas as nações, o servissem. Isto é, no reino milenial, quando Jesus Cristo vier e nós seremos ressuscitados à vinda de Cristo, vamos reinar sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todos os homens de todas as línguas. É o que diz aqui. E este domínio, este reino de Deus, este domínio, é domínio eterno. E não passará. E esse reino, o reino de Deus, jamais será destruído. Vemos que, por isso, Jesus Cristo, como lemos em Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7, vejamos Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7, Isaías 9, versículo 6 e 7, Isaías 9, versículo 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Sabemos que isto está a falar aqui de Jesus Cristo. O governo está sobre os seus ombros. O reino de Deus está nos ombros de Jesus Cristo. E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo vai ser maravilhoso conselheiro. O nome de Jesus Cristo vai ser um Deus forte, Deus forte. O nome de Jesus Cristo vai ser Pai da eternidade. É através dele que nós vamos ter a vida eterna. Através dele, é o nome dele que é o Príncipe da Paz. Ele que vai trazer paz à terra. E para que se aumente o seu governo, qual governo? O governo do reino de Deus na terra, e venha a paz sem fim sobre o trono de David. Porque este reino vai ser estabelecido sobre o trono de David. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Não há dúvida que isso vai ser feito. Ora, isso é que os judeus esperavam durante o período da vinda de Cristo. Eles esperavam um reino, um governo, de facto, um verdadeiro governo, um governo na terra. Um governo, eles esperavam um rei conquistador, eles esperavam que Jesus Cristo viesse reinar logo, nesse momento. Pensavam que o reino ia ser estabelecido nesse momento. Vejam aqui em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 11. Lucas 19, versículo 11. Diz assim: ouvindo
eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus haveria de manifestar-se imediatamente. Estavam a pensar que o reino de Deus na terra se ia estabelecer imediatamente, nesse momento, nessa altura, nessa era. E não foi, porque está a dar a parábola de que um certo homem partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar, que é Jesus Cristo. Ele vai tomar posse do reino e vai voltar, mas não é nesta era. Mas eles pensavam que o reino ia ser estabelecido nessa hora. Eles não entendiam que Jesus Cristo tinha que sofrer primeiro. Não entendiam que Jesus Cristo tinha que pagar com o seu sangue pelos nossos pecados. E por isso ficaram chocados quando viram Jesus Cristo preso. Até os próprios discípulos e apóstolos ficaram chocados. Vejam em Mateus 26, 56. Mateus 26, 56. Diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Sim, quando vieram e vieram com espadas para prender a Jesus Cristo, isto aconteceu para cumprir as profecias, mas eles não entendiam essas profecias. E por isso, então, fugiram. Porquê? Porque pensavam que Jesus Cristo, naquele momento, ia lutar, ia estabelecer o reino de Deus na terra. E por isso eles fugiram, porque estavam confusos, estavam desvastados, não estavam a entender o que se passava. Veja também, depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, em Atos, capítulo 1, versículo 16, versículo 6, Atos 1, versículo 6, os discípulos, os apóstolos, ainda perguntaram a Jesus Cristo o seguinte. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vais então agora que estás ressuscitado, já voltaste, já pagaste com o teu sangue, vais agora estabelecer o reino? Então Jesus Cristo disse: vocês não têm direito, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não estou a responder essa pergunta. Vocês não precisam de saber. Não precisam saber. Pois eles ainda esperavam que Jesus Cristo viesse a estabelecer o reino nessa altura. Só depois, digamos assim, no dia de Pentecostes, digamos assim, 50 dias depois de receberem o Espírito Santo de Deus, é que entenderam. Vejam que, e depois Paulo, então, escreveu isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos então a 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Começando no versículo 1. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Venho dar a vocês lembrança. Venho lembrar-vos o evangelho que vos proclamei, vos anunciei. A boa nova do reino de Deus, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isto é a boa nova. Isto é a boa nova. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Sim, é uma grande notícia. Graças a Deus. Obrigado. Nós não merecemos nada disto. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E por isso tudo aconteceu como foi profetizado. Exatamente como foi profetizado. E depois, um bocadinho mais adiante, Paulo diz que todos vão viver de novo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 e 24.
Diz assim, vou começar a ler no versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Todos vamos viver de novo. Versículo 23. Cada um, porém, na sua própria ordem. Mas há uma ordem. Não vai ser tudo ao mesmo tempo. Há uma ordem. As coisas vão ser feitas decentemente em ordem. Deus tem uma ordem, tem um plano de execução. Há uma ordem. Todos na sua ordem. Cristo primeiro. As primícias. Primeiro Cristo. Depois, os que são de Cristo, quando? Na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Então, depois virá o fim. Vai então haver o resto e tudo que vem, que será parte do fim. Quando finalmente acabará, quando Jesus Cristo entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. E por isso vemos aqui, queridos irmãos, vimos que Cristo vai ser o rei desse reino. Mas antes dele reinar, vai haver a ressurreição dos de Cristo. Antes dele reinar, vai haver a ressurreição dos de Cristo. Então ele vai estabelecer o rei e depois entrega o reino, ao fim, ao Pai. Vê-se esta ordem, esta sequência. Então, quando é que isso será? Quando é que isso vai começar? Como lemos há pouco, vamos ler de novo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 50, isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que afirma um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós seremos transformados de carne e sangue à imortalidade, à incorrupção. Carne e sangue é corruptível e vamos ser transformados de corrupção, carne e sangue, à incorrupção, isto é, à imortalidade. Isto é, vamos ser filhos de Deus que vão ser imortais, que não morrem mais. E assim vamos herdar o reino de Deus. Porque com carne e sangue não podemos herdar. Temos de ser transformados para herdar o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para entrar na vida eterna. Quando? Na última trombeta. Na última trombeta, como lemos no versículo 52. Vejam também aqui em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Diz assim, e eis que alguém, aproximando-se... Mateus 19, versículo 16, perdão, Mateus 19, versículo 16, e eis que alguém, aproximando-se-lhe, perguntou, bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer de bom para receber, para entrar na vida eterna, para entrar no reino de Deus? E veja um bocadinho mais adiante. No versículo 23 e 24. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Um rico dificilmente entrará no reino de Deus. E ainda mais vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O Senhor deu esta parábola e disse a este homem rico, se quer ser perfeito, sim, eu fiz isto tudo, eu tenho obedecido às leis de Deus. Ele diz, olha, se quer ser perfeito, então dá tudo que tens aos pobres. E ele retirou-se triste, porque Jesus Cristo viu a atitude dele. Então Jesus Cristo está a dizer, é mais difícil um rico
entrar no reino dos céus. É muito difícil. Por quê? Porque precisamos de pôr Deus primeiro. E não as riquezas e o dinheiro primeiro. Isso é que é o ponto que temos que pôr. Entrar no reino de Deus é preciso ter esta prioridade correta. Queridos irmãos, vemos aqui, porque o homem perguntou a ele, que farei eu para alcançar a vida eterna? Vimos isso no versículo 16. E então, Jesus Cristo explicou o que ele precisava de fazer. E depois explicou que é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Ora, a vida eterna é equada ao reino de Deus. Está claro. Está claro. A vida imortal, sim, no seu reino, entrar no reino de Deus é equado à vida imortal. Entrar na vida eterna. E isso só é possível através de Jesus Cristo durante a primeira ressurreição. Para esses que estão a viver agora. Sim, depois outros receberão essa oportunidade também. Mas para agora, para nós, é esses. Vejam aqui também Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 10 e 11. Hebreus capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, que é Jesus Cristo. Aperfeiçoasse o autor da salvação, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Queridos irmãos, os que entrarem no reino de Deus, diz aqui, vão ser santificados. Vão receber a glória. Porque diz aqui, o propósito é conduzir muitos filhos à glória. Para sermos glorificados. Para sermos santos. E por isso diz assim, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Os que entrarem no reino de Deus serão irmãos de Jesus Cristo. Seremos uma família. O Pai é o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, e nós irmãos, é uma família. É um relacionamento de família. Então, recapitulando, o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que Jesus Cristo pregou, é primeiro que ele deu a sua vida por nós, deu o seu sangue, deu a sua vida para nos salvar. Isso é boa nova. E em segundo lugar, é que nós, os fiéis seguidores de Jesus Cristo, ressuscitados à segunda vinda de Cristo, para a vida eterna, glorificados, estaremos envolvidos com Jesus Cristo no governo do reino de Deus. Estaremos envolvidos com Jesus Cristo no governo do reino de Deus. Ou, noutras palavras, vamos reinar com Jesus Cristo. Leiam em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Que diz assim: e para o nosso Deus os constituíste, isto é, nós, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós vamos reinar com Jesus Cristo como reis e sacerdotes sobre a terra. Vejam também Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Que diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A ele, diz assim, a ele, diz assim, a Deus e Pai nos constituiu para ele
glória, nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por isso nós vamos ser reis e sacerdotes no reino de Deus. Vejam também em Apocalipse 21, versículo 7. Apocalipse 21, versículo 7. Diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vamos herdar todas as coisas. Diz assim, tudo está feito. E diz no versículo 6, tudo está feito. E depois no versículo 7 diz, o vencedor herdará estas coisas. Tudo o que foi feito. Vamos herdar o governo, o reino de Deus. E por isso vamos participar no governo universal do todo o universo. Todo o universo. Isso é o que diz também em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8. Hebreus 2, versículo 6 a 8. Hebreus 2, versículo 6 a 8. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. O homem foi feito, por este período em que vivemos agora, menor que os anjos. De glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Sim, esta é a glória que Jesus Cristo já tem, mas que nós vamos ter com ele. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Dos pés do homem, uma vez glorificado. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora. Nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, ao homem. Mas nada deixou de fora. Queridos irmãos, nós, como filhos de Deus, como glorificados filhos de Deus, no reino de Deus, tendo herdado esse reino, tendo entrado na vida eterna, tendo entrado no reino de Deus, nós participaremos no governo do universo, no governo inteiro do universo. Nada foi posto fora. E por isso, esse reino é algo em que temos que entrar. E por isso, irmãos, o meu tema hoje, como sabem pelo título, é como entrar no reino de Deus. Mas precisamos entender o que é o reino de Deus. É a vida eterna e é o governo universal, começando inicialmente por 1000 anos na Terra. Mas, para entrarmos, há certos obstáculos que temos que vencer. Certos obstáculos que temos que vencer. Vejam em Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus 5, versículo 20. Diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, no reino de Deus. A nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Porque a justiça deles era autojustiça. Nós temos que ter a justiça de Deus, que excede muito mais a justiça humana. Vejam também em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 42 e 43. Diz assim: e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho
e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, entrares no reino de Deus, na vida eterna, do que tendo as duas mãos, ires para o Guiena, o lago de fogo, para o fogo inextinguível, que vai queimar tudo. Queridos irmãos, vê-se aí que vai haver obstáculos, vai haver dificuldades, temos que vencer, temos que ter a justiça de Deus, temos que nos arrepender. Veja aqui também no versículo 45. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no Guiena. Veja também no versículo 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus. Vês que é entrar na vida eterna, entrar no reino de Deus, com um só olho dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no Guiena, no lago de fogo. E por isso vemos, queridos irmãos, que temos que ter a justiça de Deus. Temos que nos arrepender e mudar, ser pessoas diferentes. Vejam também aqui em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 12. Lucas 18, versículo 12. Diz assim... Lucas 18, versículo 17, desculpa, Lucas 18, versículo 17. Em verdade, verdade os digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele, no reino de Deus. Temos que receber como uma criança, temos que ser humildes, tem que haver uma mansidão, temos que, para poder entrar no reino de Deus. Por isso estamos a ver aqui vários pontos. Temos que ter a justiça de Deus, tem que haver um arrependimento, tem que haver uma mudança, tem que haver uma humildade e submissão para podermos entrar. Vejamos outro exemplo aqui em João capítulo 3, versículo 5 e 6. João 3, versículo 5 e 6. João 3, versículo 5 e 6. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Temos que ser transformados para ser espirituais, não só, porque diz assim, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Você e eu hoje em dia somos carne. Sim, somos carne e sangue. Precisamos ser transformados para ser espirituais, para sermos da essência, da matéria, digamos assim, espiritual, não carne, para podermos entrar no reino de Deus. Temos de ser espirituais. Por isso, vemos aqui que temos que pôr uma prioridade diferente na nossa vida. Sim, vai haver dificuldades na nossa vida. Vamos encontrar dificuldades. A nossa autojustiça, temos que nos arrepender, temos que ser humildes e temos que mudar para ser transformados, para poder entrar no reino de Deus. Então a nossa primeira prioridade na vida tem que ser o reino de Deus, como Jesus Cristo diz em Mateus 6, 33. A nossa primeira prioridade na vida tem que ser o reino de Deus. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O nosso golo, a nossa meta, a nossa primeira prioridade tem que ser o reino de Deus. É o que nós temos que buscar como prioridade número 1. Não é o dinheiro, não é a riqueza, é o reino de Deus. E a sua justiça. A sua justiça, isso é como buscamos o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é o golo e a sua justiça é a maneira de como entrar no reino de Deus. Com a justiça de Deus. A sua justiça. Não é a minha, não é a nossa autojustiça, é a justiça de Deus. Então, todas estas coisas serão acrescentadas. A nossa prioridade número 1 tem que ser
a meta do reino de Deus, para entrar no reino de Deus, e para entrarmos, como podemos entrar no reino de Deus? Através da justiça de Deus. Como entrar? Isso é muito importante, então. Como entrar? E então Pedro nos dá uma instrução assim mais detalhada que é muito importante para nós nos lembrarmos. Vejamos então em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler aqui em versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do eterno, no reino eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno, isto é, no reino de Deus, no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas qual é esta maneira? Como é que entramos? Qual é esta maneira? Bem, vejamos um bocadinho mais atrás. Diz assim, porque estas coisas, versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está. Estas coisas nos fazem, se nós estivermos a crescer nestas coisas, não vamos ser inativos. Não vamos estar numa situação que não vamos dar fruto. Vamos dar fruto. Em quê? No pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, o que é o conhecimento de Jesus Cristo? Sim, porque é a entrada no reino. Para ser entrada no reino de Deus, temos que entrar lá amplamente, conhecendo, dar uma entrada nesse reino, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis, e temos que o imitar, temos que ser seguidor dele, temos que copiar, temos que crescer na graça e de conhecimento de Jesus Cristo. Como? Vamos andar um bocadinho mais para trás, começar no versículo 3, do mesmo capítulo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, isto é, pelo poder do Espírito Santo de Deus, poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas, nos são dadas todas as coisas que nós precisamos, que conduzem à vida eterna. O Espírito de Deus nos dá tudo que nós precisamos para usar, para entrarmos na vida eterna. E a piedade, isto é, sermos como Deus é. Termos o conhecimento de Jesus Cristo. Ser como Ele é, imitá-lo, copiá-lo, segui-lo. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Para aquele que nos chamou para sermos como Ele é. E quem é que nos chamou? O Pai que nos chamou. E por isso, pelas quais coisas que nós recebemos através do Espírito Santo de Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Através disso nos são dadas essas grandes promessas. Por quê? Para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina. Através do Espírito Santo nos são dadas todas as coisas, pelas quais estas coisas nós temos estas promessas que fazem possível com que nós possamos vir a ser natureza divina. Possamos pôr na nossa vida a natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo, livrando-nos da natureza humana, dos desejos da carne, seguindo o novo eu, o novo homem, a natureza divina. E assim crescemos. Crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E por isso estamos a crescer para sermos co-participantes da natureza divina e assim livrando-nos das paixões da natureza humana.
Estamos livrando-nos das coisas deste mundo. E por isso, continuando no versículo 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, por isso mesmo, vocês, tenham toda a diligência, estejam completamente dedicados, seja isso a prioridade número 1, e tenham uma completa dedicação. Toda a diligência, associai com a vossa fé, com a vossa confiança, com a vossa confiança em Deus, com a vossa fé que Deus existe e que Deus é o galardoador. Hebreus 11, versículo 6. E por isso, juntamos a essa fé a virtude. A virtude. A virtude. Isto é, reconhecemos que precisamos ser moralmente bons, precisamos estar preocupados com o que é certo, o que é o errado. Temos que ter uns padrões de comportamento e caráter de acordo com o padrão de Deus. Virtude. Temos que ter o caráter santo e justo e sagrado de Deus. Essa é a virtude que temos de estar a pôr. E por isso é necessário que juntar a isso, com toda a diligência, o conhecimento. Conhecimento de quê? Entender realmente o que é certo e errado. Pela prática, para aprender a discernir, aprender a julgar e a diferenciar isto é certo e errado, entender, a ter este senso de entendimento e discernimento automático e rapidamente, porque temos esta prática de praticar o que é correto, o conhecimento, e com esse conhecimento, o domínio próprio. Isto é, ter a força de vontade de fazer o que é certo, que sabemos que é certo, e fazemos o que é certo. Sim, podemos saber isto é errado, mas é muito difícil, não vou fazer hoje. Temos que pedir a Deus, com todas estas coisas que recebemos do Espírito Santo, para nos dar a força, para termos o domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito Santo. Termos o domínio próprio. E com esse domínio próprio, perseverar. Não é só hoje, não é só amanhã, mas é todos os dias, dia a dia, todos os dias, manter em pé, sem parar. A perseverança, fidelidade, até ao fim. Ao que perseverar até ao fim, ao vencedor até ao fim. Esse é que é o vencedor, fiel até ao fim. Não desistir perante as dificuldades que encontramos. Sim, vamos encontrar dificuldades. Não desistir. E depois essa perseverança, piedade. O que é piedade? É ser piedoso, é ser como Deus é. É ser uma fotocópia de Deus. É de ser como Ele é. Ser igual a Deus. Seguir a Jesus Cristo. Ser um discípulo. Ser um verdadeiro discípulo. E com essa piedade, a fraternidade. E o que é a fraternidade? É o amor ao próximo. Como Jesus Cristo diz, ama ao próximo como eu te amei. Esta gentileza para com as outras pessoas. Não é ser mal criado, não é ser duro, nem nada, mas é ser gentil e bondoso. Bondoso. Por exemplo, dizer a verdade, mas com amor. Não é só dizer a verdade, mas é dizer a verdade com amor. E depois da fraternidade, o amor. O amor de Deus. O amor de Deus que nunca falha. Que nunca falha. 1 Coríntios, capítulo 13. O amor de Deus nunca falha. Perdoa tudo. Perdoa tudo. Temos este amor de Deus que perdoa tudo. Deixa tudo passar. Perdoa tudo. Temos esse amor de Deus. Sim, às vezes vemos que há certos problemas, há certas dificuldades, há certas coisas que uma pessoa fez e olha, a pessoa fez isso e tudo. O amor de Deus perdoa. O amor de Deus perdoa. Vejam brevemente aqui em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim, versículo 4.
O amor de Deus é paciente. Somos pacientes. É benigno. Não arde em ciúmes. Não se ufana. Isto é, não é cheio de glória. Não é assim. Desfilar, a mostrar que sou uma pessoa importante. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Não se irrita, não se exaspera. Não se ressente do mal. Não está a pensar continuamente do mal, de uma vingança. Não se alegra com injustiça. Regozija-se com verdade. Sofre tudo. Se uma pessoa fez mal a você, se você está doente por causa de uma pessoa, o amor de Deus sofre tudo. Você está a sofrer tudo? Às vezes nós pensamos que uma pessoa fez mal a nós e às vezes se calhar nem fez. Mas é uma acusação falsa. Mas mesmo que seja verdade, sofre tudo. Tudo crê. Tudo crê quer dizer, crê do que é bom. Se a pessoa diz eu não fiz, então crê. Acredita que a pessoa disse não fiz. Crê. Acredita. Você é capaz de acreditar se uma pessoa diz, mas eu não fiz isso. Você fez. O amor de Deus crê, acredita. E se ele está a mentir, é entre ele e Deus. Mas a minha parte é fazer, é demonstrar amor. Tudo espera, tem esperança. Tudo suporta. Mesmo uma pessoa esteja muito doente, suporta e espera. Com amor. O amor jamais acaba. Jamais acaba. Nunca acaba. Nunca falha. Isto é o amor de Deus. E por isso, voltando aqui a 2 Pedro, onde diz assim, adicionando, começando com a fé, a virtude, isto é o que é moralmente bom, o conhecimento, entender realmente o que é certo e errado de acordo com Deus, ter o domínio próprio para esforçar a fazer o que é certo e evitar o errado, ter a perseverança, ser fiel até ao fim, ter piedade, isto é, ser como Deus é, porque isso é o nosso goal, é a nossa meta de ser como Deus é, ter amor ao próximo, ter gentileza e bondade, e ter amor de Deus que nunca falha, que tudo perdoa, que tudo aceita. Isso é o que precisamos ter, irmãos. Então, voltando ao versículo 8, onde estávamos há pouco, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, se vocês de facto estão a crescer nesta graça, sim, isto é uma graça, nesta prática, é uma graça de Deus. Estamos a crescer nesta graça, como Deus é gracioso para connosco, estamos a crescer na graça de Deus, estamos a conhecer no conhecimento de Jesus Cristo. Estas coisas aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos, nem quê? No verdadeiro conhecimento de quem é Jesus Cristo, para podermos ser como Ele é. Pois aquele que tem estas coisas pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Queridos irmãos, se você não está a ver estas coisas, se você não está a perdoar, se você não está a fechar os olhos onde deve fechar os olhos, deixar aquilo passar, mesmo que uma pessoa esteja muito doente, tem que perdoar. Tem que perdoar. Se as pessoas disseram que não fizeram mal, acreditar, mas tem que ter este amor de Deus. Diz assim, se nós não temos estas coisas, se isso não é presente em nós, somos cegos. Somos cegos. Estamos esquecidos da purificação que nós recebemos. Porque qual de nós é que nunca foi perdoado? Qual de nós é que não tem nenhum pecado? Qual de nós é que não tem nenhum pecado? Pergunto a vocês. Por isso estão esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Não se esqueçam da purificação dos vossos pecados de outrora. Por isso, irmãos, versículo 10. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Esforcem-se para fazer isto, para poder entrar no reino de Deus. Porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Porque se fizeres assim, não vais sair da igreja. Não vais tropeçar
para não poderes entrar no reino de Deus. Vais manter-te fiel até ao fim. Vais estar no caminho da entrada do reino de Deus. Pois, desta maneira, versículo 11, é que vos será amplamente suprida, é que vos será dada amplamente a entrada no reino eterno, a entrada no reino de Deus, no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, irmãos, sempre estarei pronto para vos fazer lembrados. Por esta razão, irmãos, estou continuamente a vos recordar disto, estou a lembrar vocês, estou a lembrar vocês disto continuamente. Estarei pronto a trazer-vos lembrados destas coisas, embora estais certos da verdade já presente convosco e nela confirmado. Sim, vocês sabem a verdade, vocês sabem isto. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, também considero justo, enquanto estou a viver, enquanto tenho vida, enquanto tenho força, enquanto tenho energia, despertar-vos com estas lembranças. Também acho certo que isso é o que Pedro estava a dizer antes de morrer. E é o que eu digo, irmãos, como ministro de Jesus Cristo. É a minha responsabilidade, como ministro de Jesus Cristo, de despertar-vos, de acordar vocês com estas lembranças que têm que fazer estas coisas, têm que perdoar, têm que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo através destas coisas, começando com a vossa fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor de Deus. Como eu expliquei. Estou a despertar-vos com estas lembranças, irmãos. Enquanto eu tenho energia, enquanto eu tenho vida, um dia destes eu não estarei aqui. Lembrem-se disto. Tal como Pedro está a lembrar a vocês. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, disse Pedro, como efetivamente o nosso Senhor Cristo me revelou, disse Pedro. Mas da minha parte, diz Pedro, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo o tempo, mesmo depois da minha partida. E como é que ele fez isso? Pondo isto em escrito. E eu, de uma maneira em paralelo, também digo, estou a pôr isto em gravar, para vocês ouvirem, para vocês poderem recordar-se, para vocês conserveis lembrança disto tudo. Para se lembrarem disto. Porque é desta maneira que podem entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, as coisas neste mundo estão más. Há tanta desgraça. O juízo virá. Jesus Cristo virá. E vamos estar de pé, transformados, quando Jesus Cristo vier. Vamos ter confiança, fé, de estar lá, de estarmos no reino de Deus, de entrarmos no reino de Deus, de herdarmos o reino de Deus. Mas para fazer isso, precisamos de exercitar, precisamos de praticar, precisamos de discernir e pôr em prática o bom e o mau. Como o homem maduro, como se lê em Hebreus capítulo 5. Vejam aí, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente bem, mas também o mal. Queridos irmãos, isto é o que precisamos ser maduros para discernir, para distinguir e para pôr em prática e para perdoar e para ter o amor de Deus. Se a pessoa diz, eu não fiz, aceitar e acreditar. Queridos irmãos, e com o Espírito de Deus, como diz aqui em 2 Pedro, pelo seu divino poder, temos todas as coisas para fazermos isso. Temos todas as coisas para fazermos isso. E por isso é que Pedro conclui, dizendo, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim, mas vocês, meus amigos e amigas, estou lendo na Bíblia da Linguagem 2, isto é, meus amados, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da vossa posição segura. Irmãos, não caiam. Mantenham-se fiéis até ao fim para poder entrar no reino de Deus.
Os dias está perto, irmãos. Está aqui à esquina. Vamos perder os nossos esforços destes anos todos só por causa de uma zanga ou de uma coisa que seja entre famílias, ou seja que for. Irmãos, não deixem isso, não percam, não saiam do caminho. Versículo 18. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém.